Multiversos no ar, levando muita informação, conhecimento, cultura para você nesse projeto, que é uma parceria entre a PUC Paraná e a TV Evangelizar. O tema de hoje é Me Formei e Agora? Você é de casa, conhece alguém que se formou e não sabe qual caminho seguir? Ou você mesmo passou por um momento desses na sua vida? Os nossos especialistas e também nossos participantes que estão vivendo esse momento vão compartilhar as perspectivas de como sair desse limbo, como avançar. Mas antes, vamos ouvir as meninas do Unladylike preparar uma canção especial para o Me Formei e Agora. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Don't stop believing. Holding to that feeling, yeah. Street light people. Strangers waiting up and down the boulevard, shadows searching in the night. Aqui no Multiversos, você sabe, a gente versa sobre vários assuntos do mundo universitário e ainda recita muitos versos. E no programa de hoje temos os nossos ilustres convidados, temos 4 grandes especialistas, atuantes, experientes e 3 recém-formadas, que vão fazer a pergunta, me formei e agora? Então já passo a palavra direto para a Amanda, que se formou há pouco tempo, e você mesmo vai contar a sua situação, Amanda. Quem sabe os nossos especialistas te dão um direcionamento já. Olá, pessoal. Então, eu sou formada em licenciatura em Química pela PUC Paraná. Me formei em 2021, né, época de pandemia, e eu fiquei muito insegura quando eu me formei. Realmente veio essa pergunta na minha cabeça, do me formei e agora? Eu atuo na área? Eu busco uma especialização? Continuo estudando? Troco totalmente de área para atuar? Durante a minha formação, tinha as áreas que eu mais me interessava, que era a parte de educação mesmo, né? A química, ela é mais exatas, mas eu percebi durante a minha formação que talvez não fosse aquilo que eu queria. Então, no me formei agora, eu pensei, poxa, será que eu realmente quero atuar como química? E eu decidi começar a cursar pedagogia. Hoje eu estou estudando na PUC novamente aqui, fazendo pedagogia e dando continuidade a uma especialização em psicopedagogia. Então, a minha pergunta, né, para os especialistas aí, para saber um pouco mais, como que vocês entendem essa confusão? É normal você ter essa confusão? Eu, pelo menos, me sentia muito pressionada a terminar a faculdade, mesmo não gostando, né, em uma boa parte dela, e isso contribuiu muito para que eu ficasse muito indecisa na hora de realmente atuar como profissional. É uma pergunta boa, hein? Olha só. Mas antes de responder, Amanda, vou apresentar também a Luísa e a Manuela, que são formadas há pouco tempo, mas já resolveram empreender logo de cara. Por que vocês tomaram essa decisão, meninas? Bom, olá pessoal, eu sou a Manuela. Eu acho que a gente teve essa pergunta um pouco mais cedo do que quando a gente se formou. A gente é formada agora, a gente se formou em fevereiro de 2023 e passamos aí pelo ano de pandemia, vamos dizer assim, a nossa formação foi muito conturbada em relação a isso. A gente só teve 2 anos presenciais, o resto foi completamente online. E a gente tinha essa urgência, assim, de que o mundo ia mudar. O mundo ia mudar e o que a gente fazia agora nesse momento. E aí que a gente teve a ideia, em 2020, de começar o nosso pequeno negócio, vamos dizer assim, que hoje em dia, ainda bem que não é mais pequeno, é um grande negócio. E então a gente conseguiu aí fazer o nosso caminho do empreendedorismo bem cedo, em 2020, e acho que agora a gente consegue, desde o passado, assim, a gente já sabe responder essa pergunta do me formei agora, porque a gente já está encaminhada, ainda bem. Eu acho que durante o nosso processo da faculdade, acho que a gente foi muito incentivada, a gente é formada em design. Então, no nosso curso, a gente sempre foi muito incentivada para seguir vários caminhos. E acho que isso incentivou muito a gente, até porque a nossa loja é puro design o tempo inteiro. Então, a gente está num ramo que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta mesmo.
Eu acredito que o fato da gente ter tido esse estalo foi por conta de que realmente, foi o que a Manuela falou, a gente sentia que o mundo ia mudar, as pessoas estavam pensando diferente e a gente tinha que pensar diferente também. Então, a gente seguiu, lógico, foram muitos desafios, né? Se formar e ainda ter uma empresa não é muito fácil, TCC e Black Friday não combinou muito por muito tempo, mas enfim, agora pergunta para os especialistas, na verdade é mais pedindo dicas mesmo, que apesar da gente ter uma loja de quase 3 anos, lógico que a gente sempre precisa de dicas, incentivar outras pessoas também nesse ramo, porque às vezes a gente só abriu uma loja, mas a gente não é formada nisso, então é basicamente isso. É muito legal e interessante, né, ver essas perspectivas diferentes. E aí, gente, vou passar direto aqui para a Rafaela, que é mestre em psicologia pela Federal do Paraná e também doutora em educação pela Unicamp. Isso é normal? É natural? Está acontecendo mais do que antes isso? Esse movimento de chegar até uma etapa ali, né, da sua vida acadêmica e tentar rever. Como que a gente deve encarar isso? Sim, é normal. Então, não se preocupe em relação a isso, né? Então, algumas pessoas têm uma dificuldade maior, outras nem tanto nesse percurso. Mas nós temos alguns marcos no desenvolvimento de carreira que intensificam essas angústias, essas incertezas. Então, acho que é bem importante vocês, independente se vão para um caminho do empreendedorismo ou não, né? Lembrarem de que, por exemplo, quando se conclui o ensino médio, a educação, né, de base, vem esses dilemas, essas dúvidas, essas incertezas. Durante o curso, é comum, não é, Lu? Nós questionarmos, será que é mesmo esse curso ou não? Será que depois eu vou querer começar uma pós ou um outro curso? E o final da graduação, que é um ciclo que também a gente tem uma transição importante, quanto, né, tanto em quem vocês são, porque se vocês forem parar para pensar como entramos e como saímos da universidade, é uma transformação, uma maturação linda, né, de se ver. Então, é normal nesse período também surgirem novas perguntas, novos questionamentos. Então, em relação a isso, fiquem tranquilas que faz parte. E aí, eu vi que o Paulo, que também está muito ligado ali, né, ao empreendedorismo, a essa nova frente das pessoas buscando caminhos diferentes para trazer ali algum tipo de resultado. Como que as meninas podem se posicionar? Você vê muito essa movimentação por parte de recém-formados? Eu vejo não só do recém-formado, mas também que nem elas colocaram durante a graduação. E você veja, né, você e nossos telespectadores, que interessante, as duas mudaram, de certa forma, a sua rotina a partir do momento que elas descobriram aquilo que elas gostariam. E eu acho que o importante é isso, você identificar aquela que é a tua paixão. Eu faço química, mas me descobri na área da educação, daí eu vou para a pedagogia, aí eu vou para a psicopedagogia, elas se formaram em design, estão empreendendo, estão indo ali aonde gostam. Hoje eu gosto de sempre lembrar que nós vivemos numa época que nós chamamos de lifelong learning. Então o aprendizado ele é ao longo da vida. Pode ser sempre numa instituição formal, uma universidade, como a PUC ou como uma outra qualquer, ou, né, através de você estudar com livros, podcasts, etc. O que eu tenho para dizer para as duas é a mesma coisa, vocês têm que cada vez mais identificar aquilo que vocês gostam e aquilo que vocês podem e devem fazer com paixão. Empreender é uma atitude. Empreender é toda vez que eu gero oportunidade. Quando eu dou aula de empreendedorismo, eu sempre brinco assim. O melhor modelo de negócio é quando alguém abre a sua carteira, abre o seu bolso, te dá o dinheiro e sai feliz. Então, olha que bacana. Eu até brinco assim, quando você vender um produto, você tem que dar um presente para ele. Para a pessoa falar assim, nossa, que bacana. Né? A gente sempre lembrar a relação preço versus valor. Quando você compra, né, alguma coisa que você gostou, é que você teve uma percepção que o preço é menor do que o valor que você recebeu. Então, por isso que é sempre importante, né, estratégias como, por exemplo, eu vou entregar uma caixa, eu coloco ali um papelzinho diferente, eu coloco um cheirinho, provavelmente elas fazem isso, né? Porque eu tenho que gerar uma experiência. Isso cada vez é mais importante. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais emocional, que quer um contato, que quer esse mimo. Muitas vezes a pessoa não compra só pelo objeto, compra porque se sentiu bem, se sentiu atendido. É legal ter essa perspectiva do professor Paulo Porto, né, que ele é o coordenador de empreendedorismo da PUC Paraná e também professor nos cursos de administração e psicologia, então pode trazer muito desses insights para vocês. E aí eu passo para a Luciana, que atua no PUC Carreiras como orientadora e também é especialista em mercado de trabalho, que eu acho que você pode também trazer esse ponto de vista
para alguém como a Amanda, por exemplo, que está ali tentando construir um caminho? Não deve se desesperar, né? Aos poucos as coisas vão se encaixando. Isso mesmo, jamais se desesperar. O desespero não leva a lugar nenhum, né? Então a gente precisa olhar os cenários, a gente precisa olhar para onde que o mercado está caminhando e o que eu gosto de fazer principalmente, né? A gente precisa olhar para o nosso propósito, no que a gente gosta de trabalhar, em que área e ir caminhando. O mercado, a nossa carreira, ela costuma fazer vários movimentos, né? Então a gente vai se adaptando, sempre estudando, sempre se preparando para isso. E é importante a gente conseguir acompanhar os movimentos do mercado, né? Se atualizando, verificando tendências, automatização, está muito, né? Os serviços todos automatizados hoje em dia, a gente tem profissões que estão saindo aí do cenário e entrando outras. Então é se manter atualizado sempre. Esse é o segredo. Se manter atualizado, né? Eu acho que esse é o melhor dos conselhos, das dicas que a gente vai transmitir hoje por aqui. Como o professor Paulo comentou, o lifelong learning, né? Se manter sempre se capacitando é o que vai fazer a diferença na sua carreira ou no seu negócio. E hoje também temos a presença aqui da Adriana, que desde fevereiro deste ano é diretora do Fomento e Renda da Secretaria do Trabalho do Estado. Existe algum caminho que dê para seguir ou às vezes a gente tem que ir tentando até dar certo? Veja, é muito importante e parabenizo aí pela atitude das meninas, como é importante essa vontade, esse conhecer, mas assim, essa paixão que vocês já tinham pelo curso e com certeza a paixão que vocês tinham pela área que vocês estão cursando, ela se dá também por conhecer a área. E os estágios, as feiras, então você conhecer a fundo, como a Amanda falou, né? Ali naquele momento de pandemia, não era um momento tão que você conseguiu identificar a tua paixão, mas você fez, né? Aí o que é importante é você mergulhar mesmo no seu curso, mergulhar, ir nas feiras, ir a fundo, os estágios, os cursos. Por quê? Porque aí você começa a perceber quanto eu gosto disso e quanto isso vai me trazer de retorno. Então, quando nós falamos hoje na Secretaria de Fomento e Renda, como é difícil as pessoas saberem o que elas querem, né? Muitas vezes, quando você entra ou você se vê desempregado, né? A questão da empregabilidade é algo que nós trabalhamos muito, mas como é importante saber o momento de empreender. Quando aquilo que eu faço é um diferencial, mas principalmente quando eu quero fazer aquilo muito bem. Quando a minha paixão por aquilo vai fazer com que eu faça diferente do que já está no mercado. E aí que vem todo esse trabalho. Então, parabenizar vocês e, ao mesmo tempo, vocês estarem nessa qualificação, nessa busca constante da satisfação do cliente, como o professor falou. Olha só que legal, né? São muitas dicas, direcionamentos para as nossas recém-formadas que estão aqui hoje. Você é de casa, conhece alguém que está na mesma situação? É a oportunidade de pegar e passar esse recado para eles também. Daqui a pouco tem muito mais informação, vamos falar sobre os empregos, os trabalhos do futuro. Você sabe quais são? Não sai daí que a gente conta já já. Strangers waiting up and down the boulevard, shadows searching in the night. Streetlight people leaving just to find emotions hiding somewhere in the night. Don't stop believing. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. It goes on and on and on and on. Don't stop believing. Holding to that feeling. Streetlight people. Don't stop believing. Multiversos de volta ao som de Unlady Like, Cami, Lia, Julie, trazendo aqui muita poesia e música para o nosso programa, que o tema de hoje é Me Formei e Agora. A canção diz que não dá para parar de acreditar, tem que ir atrás, ficar esperto, acionar os contatos. É o mundo dos adultos. E eu já jogo a pergunta para vocês. Vocês se formaram, e agora?
a gente se formou em música, né? Então, essa é uma área que assusta um pouco. Mas, na verdade, diferente do que as pessoas às vezes pensam, música é um lugar que tem muita coisa para a gente fazer. A gente pode ser professora, a gente pode estar fazendo prática, né? Então, é isso. E é muito importante lembrar também que o sonho, a vontade, o desejo, mas a determinação vai importar. Então, se você desistir no primeiro percalço, poxa, olha o quanto de coisa que você vai perder, olha o tanto de oportunidade, enfim, uma mudança de vida, né? Então, don't stop believing. E entrar em todas as portas que você tiver, correr e ir atrás realmente, porque uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então, não desistir. E agora de volta com os nossos convidados aqui no palco. Perguntar para a Amanda o seguinte, você quando entrou na faculdade, tinha algum tipo de perspectiva do com que você trabalharia? Você sentiu que mudou muito de lá para cá? Como que está essa mudança? Porque eu pessoalmente vejo o mercado de trabalho a cada dia, né, com mais modernidade e se distanciando do que a gente imaginava quando a gente começou a graduação. Com você foi assim também? Foi, e na verdade já foi um desafio antes de escolher o curso, porque sempre passa pela nossa cabeça, né? Eu vou fazer o que eu gosto, mas será que eu vou ganhar o suficiente para ter uma vida boa? Durante o ensino médio, eu sempre pensei que eu queria ir para a área de educação. Mas, ao mesmo tempo, sempre ficava aquilo, nossa, professor, né? Não é uma profissão nossa, que vai ganhar super bem. Então, eu ficava muito preocupada com isso. Daí, eu acabei indo para a área de exatas, mesmo dentro da educação ali. E o que foi mudando a minha mentalidade durante a faculdade foi que eu vi possibilidades diversas. Mesmo ali dentro da área que eu escolhi, eu não teria que trabalhar só com uma coisa. E eu percebi que mesmo com aquela graduação, eu poderia atuar em outras áreas se eu quisesse. Acabou que eu não me descobri na química mesmo, então eu ficava pensando, será que na área que eu quero entrar vai ter oportunidade? Será que eu vou ter que trabalhar com algo que eu não gosto? Tanto que durante ali os primeiros anos que eu estava finalizando a faculdade e começando a outra, eu trabalhei na área administrativa, que não tem nada a ver com o que realmente eu cursei, mas era uma necessidade que eu tinha na época. É interessante até a Amanda ter pontuado isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou assumir tal vaga, não vou fazer tal função, porque o que eu desejo fazer não tem nada a ver com isso. E aí vai se capacitar ainda mais, mas ainda não entra no mercado de trabalho. A pergunta é, trabalhar é mais importante do que estar só se capacitando e aprendendo? Ou você acha que o fato de estar assumindo vagas e oportunidades vai te levar a um caminho que é o do sucesso? Amanda, né? Eu achei muito linda você compartilhar a sua história, porque com certeza isso reflete a realidade de muitas outras pessoas. Então, respondendo essa pergunta, cada vez mais nós sabemos da importância da integração do conhecimento, da formação técnica específica nas áreas, mas também da experiência. Tem muitas pessoas, depois a nossa especialista pode, né, trazer dados sobre essa realidade, mas o que a gente percebe às vezes é que tem oportunidades de trabalho, de emprego, e que as pessoas não estão qualificadas. Então é importante integrar a parte do estudo, da formação técnica específica com a experiência de trabalho, independente da área de atuação. Então, a questão também da capacitação para além da parte dos conhecimentos, que são o que a gente chama, né, de hard skills, aquilo que a gente precisa desenvolver como soft skills, a comunicação, o trabalho em equipe, a parte da inteligência emocional, entre tantas outras, elas vão complementar a sua qualificação enquanto profissional. Então, aproveitar essas oportunidades faz toda a diferença. Queria complementar, eu acho que a professora Rafaela falou muito bem, os extremos são sempre perigosos, né? Eu ter ali uma preparação só acadêmica, só estudo e não aproveitar estágios, não aproveitar emprego, é algo perigoso, porque eu não vou desenvolver o que a Rafa colocou, que são as soft skills, a comunicação, a negociação, gerenciar conflitos, né? Que nem muito bem ela colocou, teve uma experiência profissional na área administrativa. Provavelmente ela teve que lidar com pessoas, lidar com processos, e quando ela for trabalhar na área que ela gosta, que é a educação, ela já vai ter essa bagagem. Se eu quero me destacar no mercado, eu tenho que estar acima da média. E o que eu fiz durante a minha graduação? E aí, quando eu me formei, quando aparecer aquele sentimento, e agora, eu tenho que resgatar. Eu vou ter que colocar no meu currículo,
eu vou ter que saber expor isso. Hoje, muitas vezes, um bom currículo, as meninas que trabalham com e-commerce, às vezes eu estar essas informações no meu LinkedIn, no meu Instagram, ou seja, aproveita toda a tua experiência, aproveita aquilo que você fez de diferente para mostrar para o mercado e aí se colocar disponível para as vagas. Mas aí vem outra questão, né, Adriana? Existem diversas novas vagas, o mundo está se transformando. Como a gente falou antes, a gente tinha que definir ali entre 4 ou 5 carreiras, que muitas vezes eram os pais que definiam por qual caminho os filhos iriam, né, prosseguir. Hoje não, hoje cada vez mais tem oportunidades diferentes. Sim, e principalmente os cases de sucesso, né? Hoje você tem pessoas que principalmente no empreendedorismo, que se deram bem, que estão indo super para frente e se destacando em ramos bem diferentes. O professor Paulo falou, o que é importante? Quando você está, né, na faculdade, que você está cursando, fazendo um curso técnico, você buscar e conhecer. Como você foi na área de administração? De repente não tem aquela vaga no teu estágio, você não consegue, mas você conhecer e você saber, isso eu não quero. Esse não bateu, né, o coração, eu não senti que é esse o mercado que eu quero. E eu queria falar assim, que calma, tem tempo para tudo. Eu sou uma pessoa que nos 4 anos de faculdade eu fiz 5 estágios e cada estágio diferente. Fui para a área de marketing, trabalhei como designer gráfica mesmo, também trabalhei em agência, trabalhei em empresa pequena e tudo muito diferente. E foi um conselho que meu próprio irmão me deu, entendeu? Tipo, experimenta de tudo, porque nesses 4 anos é o tempo que você tem para experimentar de tudo e ver o caminho que você mais gosta e tudo mais. Então, em contraponto com a empresa, eu fui tendo várias experiências e acabei vendo que eu realmente gosto. Ok, eu gosto de trabalhar na minha empresa, eu gosto de trabalhar com redes sociais. Então, tipo assim, eu acho que a mesma coisa que aconteceu com a Amanda, de que as experiências vão te mostrando o seu caminho, mas também não tenha medo de ir para várias experiências e também não tenha medo de tipo, ai meu Deus, não vai dar tempo, ai eu preciso ganhar dinheiro, ai eu preciso me formar. Calma, tudo tem tempo. Também se não for esse curso, faz outro e faz outro até se decidir o que você gosta, não tenha medo de fazer isso. Inclusive, Luciana, como que dentre essas novas profissões que estão aparecendo, os novos profissionais podem se preparar para assumi-las daqui para frente? A gente tem a tecnologia muito forte, né? Sempre se preparando para isso, a tendência cuidar da segurança da tecnologia, os profissionais de cibersegurança, tudo que está relacionado à tecnologia hoje dentro das empresas que remetem a esse lar do privado, do manter isso mais seguro é o que está em alta nesse momento. Muito se fala, né, que a inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém, vai tirar o emprego de quem não sabe trabalhar com inteligência artificial. E é esse o caminho mesmo ou a gente deve se preocupar ou se tranquilizar? Eu acho que os dois. Eu acho que nós estamos cada vez mais num mundo volátil, um mundo incerto, com mudança, e isso não é ruim. A mudança ela gera oportunidade. A questão é, eu estou atento para me adaptar, me modernizar, né? E você falou muito bem, a inteligência artificial ela está aqui e é importante a gente ressaltar, ela não é nova a inteligência artificial. O que é novo é a democratização dela. A gente tem, por exemplo, o projeto OpenAI, o famoso ChatGPT. O que é novo? Eu poder usar aquele poder computacional de maneira gratuita, né? Então, isso é recente. E esse mecanismo consegue, sim, modificar várias profissões. A tecnologia, ao longo dos anos, ela vem cada vez mais substituindo aquilo que nós chamamos de atividades que têm uma baixa necessidade cognitiva. Aí eu tenho máquinas que vão substituindo, agora eu tenho processos que vão sendo substituídos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diferenciar, eu tenho que criar. E aqui nós falamos já, né, misturar atividades. A Rafaela falou assim, eu faço psicologia e de repente eu vou fazer arte. A criatividade e a inovação surgem quando nós temos colisões improváveis. Ou seja, eu misturo mundos diferentes e aí aquilo pode dar algo interessante. Algo também que está muito forte quando nós pensamos em profissões do futuro, eu comentei aqui já que as gerações atuais estão cada vez mais emocionais e mais sensíveis às questões do mundo. Então, quando a gente fala de questões ambientais, de ESG, das empresas terem essa noção, saberem divulgar as boas ações, isso abre um leque enorme de novas profissões, tanto para fazer essas ações
de proteger o meio ambiente, de proteger a sociedade, de inclusão, como também de divulgar essas ações, porque isso também acaba se tornando estratégico. Então tem diversas oportunidades que estão se criando e aparecendo, basta a gente identificá-las e aproveitá-las. Estar atento e se atualizando. Acho que esse é o grande recado da nossa conversa de hoje. Tenho certeza que esclareceu muito para você aí de casa, que vive esse momento, vai se formar, não sabe muito bem qual caminho seguir, conhece alguém que está nessa situação, compartilhe esse conteúdo porque vai esclarecer muito a quem está passando por isso. Eu agradeço a companhia por hoje, agradeço também os nossos convidados. O Multiverso vai ficando por aqui, te espero na próxima. Até lá! Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Don't stop believing. Holding to that feeling, yeah. Street light people. Strangers waiting up and down the boulevard.